Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para fazer um comunicado a todos. Eu encaminhei através do senador Álvaro Dias 5 pautas para serem debatidas junto à Comissão de Agricultura do Senado Federal. Pautas essas que vão ao encontro dos interesses do produtor rural brasileiro. Mas antes de eu colocar essas pautas aqui para vocês, eu queria fazer algumas observações com relação à postura e à falta de atitude de alguns políticos brasileiros. Nós precisamos ter a ciência que existem bons políticos. Nós precisamos ter a certeza e acreditar que nós temos uma turma de políticos que trabalham em prol do povo brasileiro e que também trabalham em prol do agronegócio brasileiro. Mas uma grande maioria dos políticos que hoje circulam pelo Brasil são políticos amadores. São políticos que se aproveitam das situações negativas para criar um marketing pessoal, criar falsas promessas e, sendo assim, enrolar por 4 anos, assumindo o compromisso com uma pauta só e mesmo assim, ao término do seu mandato, ele ainda não conseguiu resolver o problema e usa ainda de artimanhas para tentar se reeleger a partir de uma causa que ele assumiu há 4 anos atrás. Que fique claro para todo mundo que governador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senadores, eles já deveriam trabalhar a partir do 2º dia de mandato. Eu acredito que ainda o 1º dia é um dia para conhecer, para se organizar. Mas político ele tem que trabalhar a partir do 2º dia. A partir do 2º dia de mandato ele já tem que começar a apresentar propostas. Mostrar a que veio, por que ele foi eleito. Então existe uma situação nos estados do sul do Brasil, por exemplo, com relação à seca, a forte estiagem, que comprometeu as lavouras nesses estados do sul do Brasil. Comprometeu a produção. Nós tivemos em estados, por exemplo, que nem do Rio Grande do Sul, que praticamente 50% da produção do milho e de soja foi perdido. E até hoje, por exemplo, eu não vi, ou escutei, ou li em algum lugar, que o governador do estado do Rio Grande do Sul já entrou com um decreto de calamidade pública, por exemplo. Eu não vi deputados estaduais do Rio Grande do Sul apresentando propostas, projetos, ou se preocupando com a situação do produtor rural gaúcho. Seja ele que plante, seja ele que produza leite, pecuária de corte, não importa. Quais as atitudes tomadas pelos deputados estaduais do Rio Grande do Sul? Será que só servem para andar engravatado e gastando dinheiro público? Eu não vi propostas dos deputados federais, dos senadores gaúchos. Na realidade, o problema da seca no Sul ele não é um problema que vem acontecendo agora. Já é um problema de muito tempo. E por que já não se criou caminhos e situações que automaticamente viessem a ser realizadas em prol do produtor gaúcho, do produtor rural gaúcho, sem que houvesse a necessidade de uma interferência política? Eu sei por quê. Porque se isso acontecer, se nós tivermos realmente governadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores que assumam o compromisso e façam acontecer, vai faltar tema e proposta para as próximas campanhas. Mas mal eles sabem que, se nós tivéssemos políticos proativos, com certeza esses políticos estariam nos representando por muitos e muitos anos, por muitos e muitos mandatos. Mas como aparece um bando de canalhas junto de políticos bons, de bons políticos, são esses canalhas que às vezes acabam se dando bem. Porque eles atuam como atores, apresentam propostas falsas, mentirosas e conseguem nos enganar. E mesmo assim, eles conseguem se eleger, se reeleger por muito tempo. Faço uma observação também com relação à visita da Tereza Cristina no estado do Rio Grande do Sul, ou nos estados do sul do país. Faço uma observação porque visita não resolve problema. Visita de ministra ou de ministro
não vai resolver os problemas do produtor rural gaúcho, ou do produtor rural do Rio Grande do Sul, ou do produtor rural dos estados do sul do país. Dança da chuva só existe em filme. Não vai adiantar descer no estado, caminhar de um lado para outro, que a soja não vai brotar do nada. A terra não vai criar, né, umidade. O milho não vai se recompor. A pecuária de leite não vai conseguir retomar uma produção apenas com uma visita. E de nada adianta ter uma visita, como eu disse, porque dança da chuva é só em filme, né? Que a gente vê dar certo. Nós precisamos de atitudes por parte dos políticos. Nós precisamos de atitudes por parte daqueles que dizem que são representantes do agro. Dinheiro é outra coisa que não cai do céu. Dinheiro pode brotar em apartamento, né? Que nem aqueles 50 milhões que estavam dentro do apartamento do Gedel. Agora, dinheiro não cai do céu. O agronegócio é uma empresa a céu aberto. Nós precisamos começar a trabalhar. Atenção, políticos de época de campanha. Políticos que aparecem com uma varinha mágica em épocas de campanha. Nós precisamos de recursos e providências em prol do produtor rural. Seja ele gaúcho, catarinense, paranaense, mato-grossense, não importa. O produtor gaúcho é sim a locomotiva do Brasil. É ele que carrega vocês, maus políticos aproveitadores. É o produtor gaúcho que carrega vocês nas costas. É o produtor brasileiro que carrega vocês nas costas. Então está na hora de vocês deixarem a mediocridade de lado e começarem a mostrar por que foram eleitos. Mas nessa época do ano agora, se nós olharmos para a terra seca, onde estão as lavouras, e mostrarmos, né, mostrarmos uma atenção para as rachaduras da terra, é dali que começam a brotar os políticos que vão resolver os problemas de tudo, na realidade, de todos. Mas, voltando para o documento está com o título Salve o Produtor Rural Brasileiro. Nesse documento eu passo 5 pautas e peço a atenção delas por parte do senador Álvaro Dias, que coloquem em debate essas pautas na Comissão de Agricultura, né, do Senado Federal, que vai acontecer amanhã. Primeira delas, endividamento do produtor rural brasileiro. Como no Brasil existem hipócritas que falam que o agronegócio brasileiro vai muito bem, sem ao menos tentar entender que boa parte dos produtores rurais brasileiros está com um problema de endividamento muito alto. E que esse endividamento causa um problema na produção, faz com que o produtor rural não entre na atividade, e com isso nós tenhamos menos produção de alimentos, e essa menor produção de alimentos vai fazer com que nós tenhamos que importar mais, vai fazer com que o preço dos alimentos subam nas gôndolas. É muita mediocridade por parte dos políticos, por parte da Tereza Cristina, falar em importação de alimentos com tarifa zero. Nós não temos a competência de resolver o problema do produtor rural, o endividamento do produtor rural, que é a primeira pauta que eu peço para ser debatida. A segunda é uma proposta de securitização. Proposta essa que pode partir de um princípio do prolongamento das dívidas do produtor rural com uma carência de 3 anos, porque 1 ano não é carência. O produtor rural não vai conseguir se estabilizar com 1 ano de carência. Uma proposta de securitização baseada no prolongamento das dívidas, com uma carência de 3 anos. E uma proposta que, por exemplo, não precisaria dispor de dinheiro dos 7 bilhões que foram dispostos em 1995 para agradar e poder pagar tudo aquilo que os bancos exigiam. A proposta atual ela pode partir de um princípio de não haver necessidade de usar dinheiro público para beneficiar os bancos, porém garantindo aos bancos, a partir do prolongamento das dívidas, que eles vão receber, eles não vão deixar de perder dinheiro. Terceiro, apresentar propostas para o problema da seca que está castigando os estados do sul do Brasil. Entrar com esse decreto de calamidade pública o mais rápido possível, governadores e prefeitos, porque é através desse decreto que vai haver uma possibilidade da anulação
das cédulas rurais assinadas pelos produtores rurais junto aos bancos. Mesmo assim, teremos que entrar com uma ação judicial, mas a partir de um decreto de calamidade, nós podemos anular essas assinaturas dessas cédulas rurais. Garantias de financiamento, a quarta pauta. Garantias de financiamento ao produtor rural visando a próxima safra. E por último, a suspensão de todos os tipos de execuções que recaem sobre o produtor rural, sejam elas fiscais, a nível federal, da União, e extrajudiciais a nível de Estado. E faço uma observação, que estamos na iminência das cobranças dos créditos de custeio, agora em março. Por isso que nós precisamos de atitudes rápidas por parte dos políticos, propostas, atenção para com o produtor rural brasileiro. Porque o crédito foi dado a vocês quando houve o voto nas eleições passadas que elegeram vocês. Governadores, prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores. Agora está na hora de vocês trabalharem. E não trabalharem de uma maneira momentânea para resolver o problema de imediato, o problema de agora. Nós já temos que pensar em propostas a médio e longo prazo que venham a amparar o produtor rural perante as próximas situações negativas que podem acontecer. Nós precisamos de proatividade, não de ações políticas baratas que venham a garantir assuntos e atitudes para as próximas eleições. Esse documento, que aqui está todo riscado, esse documento foi encaminhado para o senador Álvaro Dias. Está nas mãos dele. E amanhã será apresentado na Comissão de Agricultura do Senado Federal. Aguardamos e esperamos que um posicionamento nessa comissão, nessa reunião de amanhã, algum posicionamento seja apresentado, alguma proposta seja encaminhada para que o produtor rural brasileiro não esteja no prejuízo mais uma vez. Certo, pessoal? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo que será colocado aqui no meu canal do YouTube. Um abraço.